dia pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que sim, né? Aqui é o João hoje e vamos para nossa segunda parte sobre nosso segundo tópico, né? Sobre evolução humana, né? Aproveitar a introdução boa que a Jo fez pra gente semana passada, esse tópico de dispersão de primatas, dispersão de hominídeos, né? E vamos lá. Bom, antes da gente entrar no assunto de hoje propriamente dito, eu vou deixar disponível para vocês um material complementar muito bom, um vídeo do YouTube do Pirula, que faz um resumo muito sintético e conciso do processo de dispersão de primatas e hominídeos em si, né? Que na aula de hoje, para não ficar muita coisa, porque é muita informação, senão a gente fica meio doido, eu vou focar em alguns conceitos importantes para a gente entender esse processo como um fenômeno evolutivo, algumas ideias novas interessantes que vão ampliar nossa percepção sobre essa questão. E o processo em si de quais foram as linhagens, as espécies que se originaram, onde que elas habitaram, e alguns fenômenos eu vou deixar para esse vídeo que vocês vejam que está muito bem feito, muito tranquilinho de ver. E que vai ser um bom complemento tanto para a minha aula quanto para a aula da Jo, com certeza. Né? Beleza, então vamos lá, recapitulando, né, os primatas são um grupo de mamíferos que se originam na Ásia e vão se expandindo e ocupando o continente africano e o continente do Novo Mundo, aqui a região das Américas. Né? E dentro dessa diversidade de grupos, nós temos os hominídeos, que é um conjunto de espécies que surgem aqui na região da africana, próxima do que hoje é a Etiópia, e que vão se ocupando, expandindo e vão acabar ocupando toda a África e se expandindo por todo o planeta, né? Então, um conceito que a gente já viu, é um tema que a gente já passou, mas é bom a gente retomar e ver nesse contexto, que algo que é muito importante para a gente compreender como foi esse processo é entender que teve necessariamente um fluxo gênico muito derivado de migração. Né? Fluxo gênico e migração são coisas diferentes, mas no nosso caso, na dispersão humana, a migração foi muito importante para gerar esse fluxo gênico, para gerar diferentes populações que vão ocupando regiões específicas e aí vão acabar se adaptando a, a, a cada um a sua condição específica, seu clima, a sua situação. Né? Então, relembrando que o fluxo gênico é o movimento de alelos, né? De genótipos de uma população por uma outra população no espaço, né? Então, a partir do surgimento da espécie aqui na África, essa aqui é a região, a África, né? Você vai tendo processos de dispersão e especiação que vão gerando diferentes populações que vão tendo seus próprios alelos, digamos assim, assinatura daquele grupo. E à medida que esses processos vão se diversificando, diferentes populações vão se estabelecendo em diferentes localidades e esses genótipos vão sendo transportados para esses locais. Né? Com relação à migração em si, a direção que esse fluxo gênico foi, como que isso aconteceu, como a Jo falou na aula dela, a teoria aceita hoje é a teoria da África recente, né? Ou da substituição africana, é como no análise evolutiva o Freeman coloca, é a ideia de que na África tenha surgido um ancestral comum que deu origem
as diferentes linhagens que vão ocupar a região da Europa, a região da Ásia e a região da Oceania, né? Como um todo. Que essa é uma imagem direto do, do Freeman, que eu peguei do Análise Evolutiva, onde ele põe os principais modelos de dispersão que foram hipotetizados nos últimos anos. Né? A ideia mais aceita hoje é a substituição africana, e nesse capítulo de evolução humana do Freeman, que eu recomendo ler também, acho que é bem bacana, tem bastante coisa interessante, ele faz uma espécie de debate, assim, ele põe, ele bota a questão, que é uma questão entre as publicações, uma discussão entre os pesquisadores, e vai coletando evidências a favor de uma ou não, né? Tentando refutar uma ou outra. Então é um trecho bem legal do livro. Se quiser dar uma lidinha para ver mais aprofundadamente, vale a pena. Então, quais são essas ideias? Quais são esses modelos? Né? No modelo de substituição africana, então você vai ter as espécies mais ancestrais, que seriam os hominídeos que estavam habitando no continente africano, como o Homo erectus, como a gente já viu. E dentro dessas espécies, teria se destacado um ancestral comum que teria ocupado e se expandido tanto na Europa, na África e na Ásia, a gente compartilhando desse ancestral comum. Né? Diferente, por exemplo, da evolução multirregional, que diria que diferentes populações, através de intenso fluxo gênico, teriam fundado diferentes populações das linhagens que ocuparam a Europa, a África e a Ásia. Teria várias origens diferentes, né, para isso. Dentro da substituição, você teria ainda a ideia com a substituição direta, né? Uma espécie ancestral que estaria dando origem a todas as populações que vão ocupar esses continentes, mas que teria tido uma hibridação, uma assimilação entre essas espécies arcaicas mais antigas e as novas, né? A gente vai ver também algumas evidências de como isso não acontece. Beleza? E a ideia do candelabro, que o Freeman nem considera, ele refuta logo de cara, dado a falta de parcimônia, a impossibilidade que a ideia de que a espécie mais ancestrais teria dado independentemente populações a diferentes linhagens na Europa, na África e na Ásia. Né? É mais parcimonioso acreditar que houve um evento de especiação e a partir desse evento de especiação você tem todo a diversificação, né, e a dispersão da espécie, do que ter múltiplos eventos que vão convergir para aquele caminho evolutivo. Então, são mais ou menos essas as ideias. Né? Então, na evolução multirregional, no modelo multirregional, né, o que aconteceria são diferentes populações nômades, pequenos bandos que estariam migrando e se movimentando sempre e causando um intenso fluxo gênico, uma intensa troca de alelos entre essas populações nos últimos 1,5 milhões de anos. Né? Por essa ideia ser válida, ela é um dos argumentos que refuta ela é a incompatibilidade dessa data, né, por várias razões, usando técnicas moleculares, de relógio molecular, e quando a gente cruza com outros dados da paleontologia, da arqueologia, as mudanças morfológicas que acontecem, né, e os períodos que elas teriam acontecido, essa data não bate. Então, seria uma questão que refutaria essa ideia. Para a gente investigar melhor quais desses modelos seriam mais válidos, uma ideia que se faz é você construir os possíveis cladogramas oriundos desses modelos. Então, aqui na substituição africana, daria origem a esse cladograma. Né? Você teria uma espécie ancestral, né, que teria dado a origem, teria um ancestral comum,
aos diferentes grupos dos diferentes continentes, né? Sejam eles dos australasianos, os africanos e até os humanos modernos. Enquanto na evolução multirregional, você teria que todas essas espécies teriam vindo de um único nó, uma irradiação de múltiplas espécies oriunda desse intenso fluxo gênico que aconteceu. Uma evidência para bater o martelo nessa discussão é justamente a gente falar sobre marcadores moleculares, que é um tópico muito importante. Então, o que são esses marcadores, né? Então, uma das evidências a favor da ideia da substituição africana é que, estudando os marcadores moleculares, né, construindo haplótipos, entendendo os polimorfismos e reconstruindo a história evolutiva desses grupos, se descobriu que há mais ou menos 500 mil anos atrás teria tido um fenômeno de especiação, né, um evento de especiação, que teria dado origem a esses dois ramos, que vai dar origem aos neandertais, que vão ocupar a região da Europa, e esse grupo de hominídeos que vem há mais ou menos 170 mil anos aqui daria origem a todas as espécies de hominídeos, né? Do Homo sapiens e tudo mais, aqui na África e em continentes não africanos. Então, esse gráfico se baseia em estudos de DNA mitocondrial, que a gente vai ver também, que é um DNA diferente, né? Que tem uma herança uniparental, apenas a linhagem materna. Então, somada às evidências moleculares, junto com outros níveis de evidências, a ideia mais atual é a ideia da hipótese da substituição africana, né, de que uma espécie ancestral comum deu origem às espécies que ocuparam a África e depois os continentes não africanos. Essa espécie que se estabeleceu na África vai substituir as outras espécies que foram paralelas aos hominídeos ao longo do tempo por competição e outros mecanismos, né? Exatamente. Então, falando nessa ideia dos marcadores moleculares, hoje em dia, dentro da genética de população, a gente tem um conceito de haplótipos, né? Ou haplogrupos, né? Que são conjuntos de variações polimórficas que distinguem diferentes populações, né? Então, nesse mapa, a gente vê, como eu falei, as diferentes marcadores que separam DNA mitocondrial das populações mais ancestrais, que se originaram aqui na região da África, e que vão se expandindo, ocupando as diferentes regiões e vão substituindo as espécies, né, que aqui já estavam ocupadas, até chegar na Oceania e América do Sul. Certo? Então, lembrando o que é um polimorfismo, é uma forma de polimorfismo é uma variação genética. Dependendo da área da genética, tem diferentes conceitos, né? Na genética clínica está muito mais ligado a não ser algo patológico e ser comum, uma variação comum na população. Na genética de populações propriamente dito, está mais ligado à sua frequência, a estar em um determinado limiar distribuído na população. Mas a ideia do polimorfismo é que são várias formas de um mesmo alelo que estão distribuídos numa determinada frequência na população. Estudando esses polimorfismos, essas variações, como mostra aqui no GEL
o gel de agarose mostrando diferentes alelos para o gene VDR, né? Exatamente. Estudando esses polimorfismos que estão presentes na população, comparando com populações ancestrais, é possível a gente reconstruir a ancestralidade das populações e você saber, através de, por exemplo, heranças genéticas uniparentais, como o DNA mitocondrial, que é um DNA que é transmitido pela mãe apenas, né? Porque a mitocôndria que vai no espermatozoide é a mitocôndria materna que vai estar presente na fecundação. Então, sempre o DNA materno é passado para sua prole. E os genes que são do cromossomo Y, que já que o cromossomo Y em mamíferos condiz a sexualidade e apenas os machos, né, são portadores desse cromossomo, então é sempre uma herança paterna, uma herança que sai do pai para o filho. Então essa característica de ser uma herança ou materna faz com que marcadores nesses contextos sejam extremamente eficientes para a gente rastrear a árvore genealógica, né, a ancestralidade de diferentes populações e, comparando com diferentes evidências, a gente compreende como que esses grupos que compartilham de determinados conjuntos de polimorfismos, de marcadores, são separados e como foi o processo evolutivo deles e que com informações suficientes a gente consegue montar mapas como esse, né? Que mostra aqui em letras são os diferentes haplótipos ou os haplogrupos, né? Os grupos de populações que são distinguidas por um tipo marcador molecular específico. No caso aqui, diferentes marcadores ligados ao DNA mitocondrial. Isso é bem interessante. Então, essa é uma ferramenta que auxilia muito a compreensão da dispersão de Homo sapiens pelo mundo, né? De como que foram esses processos. E essas informações cruzadas com as informações paleontológicas de fósseis, as informações arqueológicas, né, de evidências da presença de humanos na região em determinados períodos, permite que a gente reconstrua essa história da dispersão do Homo sapiens. Alguns exemplos interessantes sobre essas questões dos haplótipos e como está intimamente ligado à questão do espaço e como que as populações foram ocupando o ambiente. Existe uma correlação muito interessante dos haplótipos desse grupo aqui, o CM217, que tem uma sobreposição com o Império Mongol, ou seja, onde toda a região onde o Genghis Khan, né, no Império Mongol, ocupou coincidentemente, onde estão as populações que estão enriquecidas, né, para essa variação dentro desse marcador, formando esse haplogrupo, o grupo que compartilha desse mesmo haplótipo, essa variação genética que discrimina uma população. E uma das hipóteses que se levanta, não há comprovações definitivas disso, mas uma hipótese é de que, como dentro do Império Mongol, acreditava-se que para ser bem sucedido tinha que ter uma prole grande. Então havia todo um incentivo e uma busca dos homens do Império do Genghis Khan de fazer filhos, e todos eles tinham muitos filhos. Então, dentro do conceito de evolução, eles estavam bem embasados, né? Estavam buscando ali o sucesso reprodutivo, ter uma prole grande para justamente espalhar os seus genes e estarem ali ocupando aquele nicho, né, daquela população. Então, não tem comprovação, mas é bem curioso essa sobreposição desse haplogrupo com onde teve a influência mongol, que foi aqui na região da Manchúria, na Sibéria,
na região dos estepes aqui, perto do Japão. Então, isso é bem interessante, né? Então, isso é sobre haplótipos, ancestralidade, acho que espero que tenha ficado bem claro. E sobre esse processo de fluxo gênico e de migração e como foi importante para o estabelecimento para a dispersão dos hominídeos, né? Um outro conceito que é muito importante para a gente compreender isso é a seleção natural. Seleção é uma coisa que marca, é um evento, é um fenômeno que marca muito várias etapas do processo de dispersão e de evolução dos hominídeos, né? Exatamente. E a seleção é intimamente ligada ao ambiente. Então, quando o ambiente muda, muda a pressão seletiva. Alguns serão selecionados positivamente, outros negativamente, dentro das várias formas que pode acontecer a seleção, né? Como a gente viu, disruptiva, direcionada, enfim. E uma coisa interessante a gente compreender é que nesses 200 mil anos havia mudanças climáticas que não direcionaram, mas que influenciaram muito forte nesses processos seletivos. Então, você havia momentos próximo de glaciações, momentos glaciais, momentos onde tinha uma temperatura muito alta, com muito quente, né, exatamente. E a humanidade começou a ocupar nichos que iam desde florestas, né, tropicais densas até regiões de arquipélagos, regiões com muita variedade do ambiente. Então, as diferentes populações acabaram sendo selecionadas de acordo com o ambiente onde elas estavam, né? E a espécie humana enfrentou ao longo dos anos diversas mudanças climáticas que vão contribuir para a diversidade da espécie, né? Um exemplo que tem muitas evidências de que de fato foi um processo seletivo é a produção de melanina na pele, né? Que vai dar diferentes cores e tons de peles. Então, os efeitos do ambiente acabam selecionando essas características. Por exemplo, a melanina, ela não só está ligada à proteção dos raios ultravioletas, né, na pele, mas como ela é um componente importante para o metabolismo de diversas vitaminas, né? A gente tem que ir lá para o sol fazer a nossa vitamina D. E tem evidências de que, vejam lá no vídeo do Pirula, que eu vi também que ele fala sobre isso, de que a melanina protegeria, principalmente para gestantes, dos efeitos do raio ultravioleta sobre a produção da vitamina B, se eu não me engano. Então tem a ver com essa questão metabólica que acaba selecionando. Então, quem tinha mais melanina acabava tendo uma prole mais protegida por essa questão. Mulheres grávidas que estavam que estavam sobre o efeitos do sol. Então a gente vê que teve regiões que foram ocupadas pelos hominídeos que tinham sol constante, né? Que acabaram selecionando indivíduos das populações que tinham cor de pele mais escuras e vão ocupar toda a África, boa parte da região da Ásia. Enquanto a cor branca, mais clara, foi uma característica mais recente do que a cor escura, do que a produção de melanina, e foi mais direcionada a populações que estavam no extremo norte, onde você tinha pouca presença de sol. Então, se você já tinha pouco sol e a gente precisa do ultravioleta para desenvolver, para poder, por questões metabólicas, atrapalharia ainda mais. Então, você diminui a produção seleciona aqueles que produziam menos melanina. Então, isso é só um exemplo de várias outras coisas, como, por exemplo, implantação de dente na região asiática, os sinos dentados e os sendodentados. Tudo isso são efeitos que acabam sendo de seleção.
é um dos fenômenos que são muito importantes. É só a seleção que determina esses processos? Não, tem outros fenômenos também, né, como deriva genética e outros fenômenos mais específicos. Mas a seleção natural é um fenômeno importante e que determinou características muito marcantes e presentes em toda a espécie. Né? Um outro caso interessante que está ligado à seleção natural é a distribuição do gene, de uma mutação, na verdade, de um gene que causa uma má formação nas hemácias, na forma das hemácias, causando a doença anemia falciforme. Né? Porém, olhando aqui esse mapa da região da África, aqui do lado esquerdo, a gente tem a distribuição desses alelos de anemia falciforme em estágios mais avançados, em estágios intermediários e em estados brandos, né, da doença. São diferentes alelos na população. E aqui sobreposto as regiões endêmicas de malária. Né? Então, hoje em dia a gente sabe que uma mutação intermediária é que o alelo mutante, na verdade, altera o formato das hemácias, causando a anemia congênita. E uma mutação intermediária confere resistência à malária e o fenótipo atenuado da doença, enquanto a resistência à malária confere adaptabilidade e pode estar sendo selecionada por trazer essa adaptabilidade. Então veja como as forças de seleção atuam nessas populações e vão acabar direcionando, às vezes até outras características que vão sendo assim, carreadas, né, por essas forças seletivas. Então, e isso em vários exemplos e que a gente pode dizer. E depois leiam no livro ou vejam o vídeo que eu vou deixar disponível você vê mais exemplos de como a pressão seletiva é importante na dispersão dos hominídeos. Certo? Então, ainda no tema da seleção natural, e já encaminhando para os minutos finais, que eu não quero fazer um vídeo muito longo, para vocês poderem ter tempo de ler o material e de ler o livro que eu recomendo que leiam. O livro do Análise Evolutiva tem um capítulo só sobre a evolução humana, que é muito legal, traz bastante discussões, como eu falei, né, sobre a questão dos modelos de dispersão e tudo mais. E que é basicamente onde eu baseei a minha aula. E também quem tiver acesso, quem conseguir, e tiver paciência de ler, o Futuyma traz discussões bem interessantes, que vão ser mais essa parte que eu vou falar agora sobre comportamento e como que isso poderia estar sendo selecionado e tudo mais. Beleza? Então, dentro da seleção, a gente sabe que o ambiente é muito fundamental, né, para determinar quais são as forças seletivas, quais são as pressões, o que vai ser selecionado ou não. E o ser humano ele tem a capacidade de modificar o ambiente a seu favor, através do desenvolvimento de ferramentas, né? Desenvolvendo técnicas como agricultura, desenvolvendo linguagens com escritas. E aí o Futuyma ele faz um questionamento que foi muito questionado entre os cientistas durante muito tempo. Né? Os genes foram selecionados, né? E o que levou ao desenvolvimento dessas ferramentas, aumentando a adaptabilidade, ou foi o desenvolvimento sociocultural que permitiu mais adaptabilidade independente da seleção de genes, né? Tem toda uma área da biologia evolutiva que busca tentar entender as origens genéticas do comportamento, né? Visto que alguns comportamentos e características humanas das Homo sapiens, algumas coisas são compartilhadas com nossos colegas, nossos primos, como os chimpanzés e os gorilas, né? Os chimpanzés que têm, por exemplo, fazem processo de aprendizado, que é um dos elementos básicos para a gente ter cultura
construir sociedade. Então, os mais velhos do grupo ensinam os mais novos, que aprendem por repetição, né? Os gorilas, eles conseguem aprender linguagem simbólica, né? Que é a história do Coco, um gorila famoso que aprendeu linguagem de sinais e se comunicava. Então isso também alguns cientistas acreditavam que essas características de aprendizagem, desenvolvimento de cultura, pudessem ser determinadas geneticamente, que pudéssemos estudar elas e rastrear dentro das diferentes linhagens essas habilidades e desenvolver e mapear isso dentro de uma história evolutiva. E essas ideias se contrapunham ao que eu chamei de relativismo cultural, né? Ao entender que o comportamento humano é complexo e depende de relações sociais e também culturais, e que acaba sendo uma coisa dando origem à outra, né? Porque o desenvolvimento do cérebro, por um lado, permite que a gente desenvolva esses outros elementos cognitivos. Mas ao mesmo tempo, simplesmente colocar todas essas questões de comportamento, que a gente vai ver como sexualidade, que vamos falar de seleção sexual, que eu sei que a galera do seminário está preparando coisas nesse sentido, também é complicado. Então o próprio Futuyma fala, ele vem discutindo essas questões, ele tem 2 sessões para falar sobre isso, e ele fala assim: de um lado temos os que pensam assim, do outro lado temos os que pensam assado, e geralmente a decisão é tentar ficar no meio do caminho, é entender que existem fenômenos diferentes que interagem entre si e que o resultado disso tudo é o comportamento humano, que é rico, que é complexo e que é diverso, né? Na tentativa de construir, tentar entender melhor esses comportamentos e como isso se dá na nossa espécie como um todo, a biologia e a evolução precisam, né, se juntar forças com outras áreas da ciência, né? Desde a biologia evolutiva e a genética, que consegue entrar com a paleontologia, se mistura com a antropologia e a arqueologia, formando a paleoarqueologia, que mistura técnicas perspectivas da paleontologia, né, de fósseis, de estudo de coisas um pouco mais antigas, junto com os achados arqueológicos. Quando você mistura uma coisa com a outra, você consegue ter uma percepção mais ampla do que pode ter acontecido nessas populações mais recentes, por exemplo. E usando a linguística também, por exemplo, que estudar idiomas, como que eles são, como que eles diferem entre si, é uma ferramenta muito importante para a gente rastrear essas linhagens étnicas e como que esses grupos se relacionavam, né? E isso também abre margem para ideias de outras áreas, como a sociologia e a psicologia, para tentar entender o ser humano, né, o Homo sapiens, como um ser complexo, né, biopsicossocial, esse modelo clássico, né, de entender o ser humano, como um ser biológico que tem um cérebro, que tem uma evolução, que tem uma história evolutiva, né, dentro de um conjunto de populações que nós fazemos parte, mas também então um ser psicológico, né? Temos uma mente, temos um aspecto mental e temos nosso aspecto social, de como nós nos relacionamos com nós mesmos e com os outros à nossa volta, né? E isso é a base de áreas como sociobiologia e a psicologia evolutiva, são termos que estão no Futuyma, que são aspectos da biologia evolutiva que buscam entender essa síntese de ideias. Algumas coisas são interessantes, outras coisas são mais no campo da especulação, porque às vezes entra num campo onde não tem muita evidência para a gente falar sobre essas coisas, mas são aspectos bem interessantes, né, da gente estudar e compreender. Mas é um caminho, é um campo que é muito fácil cairmos em falsas correlações, né? Como foram os eugenistas aí no início do século XX, né?
que buscavam essa ideia de uma raça superior, uma linhagem superior. Até o Hitler nazista, no nazismo, pegou a ideia dos arianos, que é totalmente diferente do povo germânico que ele defendia, e usava para construir essas ideias, né? Então, tanto o Freeman quanto o Fukuyama, ambos eles apresentam essa questão, essa temática, e ambos chegam, acho que, à mesma conclusão, de que a ideia é a gente ter um equilíbrio das coisas e se ater às evidências e buscar entender cada vez mais e separar as coisas, né? Para podermos chegarmos a conclusões concretas em si. Que foi algo que aconteceu com associações no século do século XIX para o século XX. Grupos de cientistas associavam variações morfológicas a diferentes comportamentos em diferentes grupos étnicos e usavam isso para justificar e buscar apoio nos conceitos racistas, etnocentristas que eles construíam. Então, terminando com essa provocação pra gente, é um campo muito legal, a gente tem muita coisa para estudar, tem muita coisa interessante na internet, muitos livros sobre isso, mas também muita gente fazendo falsas correlações e no final das contas não tendo evidências sólidas para o que afirmam, né? E é isso. E vou terminar com essa pergunta, acho que esse questionamento, né? Comportamento humano é uma variação genética ou cultural, ou os dois juntos, ou uma síntese dos dois? Uma coisa influencia na outra, certamente, né? Para a gente pensar sobre essas questões. E eu vou finalizando a minha aula por aqui. É uma aula que ficou curtinha, né, para compensar as aulas longas de 1 hora que a gente tem mandado. Mas também porque eu vou mandar junto com esse vídeo, que é um videozinho de 1 hora e meia, mas dá pra ver de boa, é um vídeo bem tranquilo, que vai trazer mais detalhes sobre como quem tiver curiosidade sobre as principais etnias, as principais linhagens, de quando se originaram desde lá da África. Esse é um vídeo bom que vai ter bastante conteúdo para vocês. Beleza? Então é isso, gente, e até a próxima.